trazer um pouco do que eu tenho de experiência, que eu trabalho com disfagia há uns 12, 14 anos, e agora com o doutorado que a gente tem esse conjunto científico-acadêmico aí para a gente tentar passar. Tá? Falar de disfagia em meia hora, 40 minutos é muito pouco tempo. Eu vou fazer um resuminho meio, espero que dê para contentar vocês aí um pouquinho, tá bom? Então, pensando na deglutição, né, ela tem uma função de fazer a condução do alimento da boca ao estômago. Né? Basicamente, essa é a função dela. Né? E ela está vinculada à nutrição. Então, quando a gente tem a deglutição, eu tenho uma boa nutrição, porque eu tenho os alimentos que estão sendo nutridos. Uma boa hidratação, e eu vou ter uma boa qualidade de vida se a minha deglutição estiver adequada. Então, a gente tem diversas pesquisas que mostram a qualidade de vida em relação à deglutição. Tá? Então, pensando na deglutição como uma condução, né, eu tenho que pensar no trajeto que essa condução faz. Então, qual é a anatomia, qual é a fisiologia e até a psicologia envolvida no ato da deglutição, porque eu tenho o ato de se alimentar, que envolve contexto socioeconômico, sociocultural, tá? E quando eu penso na anatomia, eu tenho que pensar nas estruturas e na biodinâmica da deglutição propriamente dita. Na anatomia vai envolver fisiologia muscular, funções dos nervos cranianos, os pares envolvidos na deglutição e as funções do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que a gente teria que entrar nesse ponto e aí a gente ficaria aqui dando uma aula de neurofisiologia. A deglutição ela é decorrente de ações de válvulas de pressão. E esses eventos, eles são em série, coordenados e sincronizados. Acontecem segundos, milissegundos. Então eu tenho algumas ações, entre elas o fechamento velofaríngeo, a constrição faríngea, a expulsão laríngea, o fechamento glótico com proteção de via aérea inferior e, finalmente, a abertura do esfíncter esofágico superior, que vai conduzir o alimento ao estômago. Logo, uma das maiores estudadoras da deglutição aponta um diagrama dessas válvulas na deglutição como uma sequência de eventos. Então, ela vai contar como o primeiro lábio, depois a língua, depois eu tenho o fechamento velofaríngeo, seguido de um conjunto de laringe, epiglote, pregas vocais, que vão fazer com que ocorra a parede da faringe, uma pressão e abertura do pico faríngeo, onde ocorre a abertura do esfíncter esofágico superior. Então, esse diagrama de válvulas de deglutição é básico para trabalhar com disfagia. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O que está acontecendo nesse momento? O alimento está na língua. No momento, ela vai passar pelo véu palatino. Então, eu tenho que estar imaginando essa válvula como uma válvula que vai provocar uma pressão na cavidade oral. Então, essa pressão que ocorre com a posição da língua, a língua pressiona no palato e ela vai provocar a propulsão do alimento e junto teremos a força da base da língua com a constrição faríngea, onde eu tenho a constrição faríngea. Então, essa pressão tem que acontecer para que esse alimento seja enviado, ejetado, propulsão do bolo alimentar. Tá? Então, esses são os nomes que a gente vai encontrar. Então, a gente pode fazer um esquema, tá? Pensando quais seriam as estruturas. Então, eu tenho lábios, que seriam a primeira estrutura que eu tenho para estar pensando. Um paciente que tenha uma alteração, uma fissura pequena, palatal, labial, já tem uma perda dessa válvula. Eu tenho perda de força. Eu vou ter uma perda da pressão. Tá? Então, eu tenho o selamento labial, que é importantíssimo. Aí vem a língua. A língua vai precisar de todo o movimento de onda, toda a musculatura correta, para que ela faça a elevação do palato e faça essa propulsão do bolo. O esfíncter velofaríngeo, e aí eu tenho essa pressão oral que acontece para que eu consiga fazer com que esse alimento seja ejetado para o estômago. Aí eu tenho a elevação da laringe, que é um ponto muito importante que a gente observa
também nos exames, o quanto a laringe está elevando, o quanto o osso ióide está anteriorizando, para que eu consiga fazer com que a epiglote e as pregas vocais se fechem e o esfíncter esofágico superior se abra, para a gente poder descer, fazer todo o movimento gástrico. Voltando então, pensando na sequência de eventos da deglutição, ele é neurofisiológico, didaticamente a gente pode dividir a deglutição em algumas fases. Não tem como ser dividido porque ele é um evento sincronizado e organizado. Então, didaticamente divide em antecipatória, preparatória, oral, faríngea e esofágica. E aí, pensando na antecipatória, ela está relacionada à motivação para a alimentação, que é a parte psicológica inicial que eu falei para vocês, que envolve também o olfato e a visão. A gente começa a se alimentar sentindo o cheiro da comida. A gente sente o cheiro da comida e quer se alimentar. A gente vê, a gente come com os olhos, com uma expressão. Né? Então, pacientes que têm dificuldade visual, pacientes com doença de Parkinson, que têm redução de olfato, aí eu vou ter essa dificuldade maior de alimentar. A preparatória, então eu vou pensar no lábio, nos dentes, na língua, que eu vou pegar esse bolo alimentar, vou mastigar e vou preparar. A fase oral, ela inicia-se pós a preparatória, quando o bolo alimentar já está formado com a ajuda da saliva e ela vai até a propulsão. Quando ocorre a propulsão do bolo, acaba a fase oral. É aí que eu tenho o fechamento do velo faríngeo. Então, pensando numa disfagia orofaríngea, eu já tenho uma estrutura oral e já início da faríngea numa doença neurológica. Então, eu vou ter o nome disfagia orofaríngea neurogênica. Eu posso ter disfagia mecânica, que é na cabeça e pescoço. Eu posso ter disfagia infantil, vinculada às crianças. Aqui, no caso, hoje eu vou abordar a neurogênica. Tá? Então, pensando na neurogênica, nas alterações nas fases antecipatória, na preparatória e na oral, teria uma relação com a fisiologia. Então, eu tenho uma diminuição do olfato, eu vou ter uma alteração na antecipatória. Eu tenho uma dificuldade na mastigação, eu vou pensar que eu tenho uma disfagia na fase preparatória alterada. E na oral já começa a ser mais envolvido outras funções também. Então, perda de força na língua, diminuição da propulsão. E na doença de Parkinson, eu tenho hoje o freezing da deglutição. Que o paciente vai deglutir daquela travadinha. Isso é um estudo que a gente tem feito aí da doença de Parkinson. Tá? Pensando então agora na fase faríngea, que tem todo o envolvimento já inicial da elevação laríngea, ela vai até a abertura do esfíncter esofágico superior e ela é muito rápida. Ela é em torno de 1 segundo. Então, nessa fase, chama de transporte faringoesofágico. O alimento sai da boca, da faringe, e vai para o esôfago. Nesse momento, eu tenho que ter a coordenação da deglutição e respiração. Chama pausa respiratória prolongada, e eu posso ter uma disfagia, que pode acontecer numa DPOC, que não é o que a gente está falando aqui hoje. É um paciente que tem DPOC, tem alteração respiratória, e eu posso ter uma disfagia por isso. E aí eu tenho a abertura do esfíncter esofágico. E a gente vê que esse trânsito oral e esse trânsito faríngeo, pesquisas têm sido feitas também com as crianças. Até que ponto o tempo do trânsito modifica ou não em decorrência de uma consistência alimentar. Daí a gente tem as pesquisas que mostram que nas crianças as médias dos tempos modificaram apenas para consistência líquida. As outras consistências não dão alteração. Então, as crianças sindrômicas. Então, eles conseguiram definir alguns pontos. Uma criança de 4 meses a 7 anos, eu achei essa faixa etária bem longa, e ele vai ter um tempo de trânsito oral até 1,3 segundos no líquido, tempo de trânsito faríngeo até 1,15 segundos. É muito rápido. Tá? E no pastoso, que ele é mais pesado, então eu vou ter um trânsito oral maior do que um trânsito faríngeo. Que a fase de você fazer a propulsão, ela é maior do que simplesmente finalizar o trajeto. É isso que a gente tem que estar pensando na parte da disfagia,
na parte da deglutição quando eu vou avaliar um paciente. Por que eu dou um pastoso, por que eu vou dar um mel, por que eu vou dar um néctar, qual é a consistência que eu tenho que dar, que vai ser segura para aquele paciente. Então eu tenho que entender toda a anatomia da faringe e toda a anatomia e fisiologia da laringe. Pensando numa paralisia de prega vocal, eu posso ter uma disfagia. Tá? Então eu trouxe um caso de um senhor, ele tinha 58 anos, aparentemente parecia mais, chegou com odinofagia, disfagia, perda de peso muito grande e disfonia. E o Torrinho, colega que trabalha comigo, chegou e falou assim: Lara, ele está com uma paralisia bilateral de pregas vocais, adutora. Eu quero fazer uma traqueostomia. Falei, vamos tentar sem a traque, vamos ver o que acontece. Tá? Vamos ver se roda aqui o som bem alto para vocês ouvirem a voz dele. Vem pra garganta. A saliva. Outro ar. Eu estou vendo se o pigarro é eficiente para limpeza ou não. O que acontece com essa, o que está acontecendo com essa prega vocal, com essa saliva? Eu estou com estase salivar bem acentuada. Ele fez terapia com fono comigo, no caso, e a gente fez trabalho de abertura de prega vocal, fonação inspiratória, soltando, fazendo... E aí ele começou a melhorar, a gente introduziu uma consistência mel, que não escapava, que dava conta de comer. Você falou paralisia bilateral, paramediana. Não tem prega. Não, é. Não, adução. É adução, só paramediana. Mas adução com essa voz, soprosa, Porque ela está aberta. tá aberta, né? Ela está aberta. Não estava fechada 100%. Ele disse que foi paramediana. Paramediana. Então, Paramediana em está adução, estável, isso. tá, perfeito. É que a imagem estava muito escura, eu não quis trazer. Qual que é a causa da paralisia? Ele teve um AVC. E aí ele ficou internado, não usou intubação, aí ele ficou internado e saiu. Mas a única queixa dele, sequela, era da parte de voz e infecção. Até para ter essa disfonia, tem que estar aberta, senão não está Sim. A suprosidade está bem. Sim. E aí aqui, 4 meses pós. Bem longo. E a voz molhada foi desaparecendo, que era o nosso objetivo principal. Na primeira, a gente percebe uma odinofagia muito clara. Ele vai deglutir e sentir dor. E essa dor impedia dele comer. E ele tossia e não queria comer. Então a recusa alimentar por odinofagia estava muito acentuada. Aí depois ele, 9 meses, que ele já estava no gerenciamento da disfagia. Outra expressão de olhar, né? Tá? Com uma qualidade de vida muito melhor. A gente tem que estar pensando toda a parte de laringe, o quanto ela é importante na proteção de vias aéreas antes e durante a deglutição. Tá? Então tem que pensar nas estruturas. É uma programação do ciclo respiratório, preciso da adução das pregas vocais. O iódio tem que se movimentar junto com a laringe. Eu tenho que ter a inversão da epiglote para fazer o fechamento de via aérea e a abertura do esfíncter cricofaríngeo, senão eu vou ter uma estase em parede posterior de faringe. Eu trouxe a videofluoroscopia porque vocês estão mais familiarizados com a VEDV. Então, alguns já ficaram lá comigo, já passaram por isso. E aí eu trouxe a videofluoroscopia para ter uma ideia. É um recorte da videofluoroscopia, ela leva em torno de 10, 15 minutos. É um pouquinho mais rápido do que as VEDV. E aí eu fiz um recorte para a gente poder entender. Eu coloquei um idoso saudável, sem alteração neurológica, e depois uma senhora que ela tem esclerose múltipla, e aí tem o quadro mais, mas é um recortezinho só para ficar mais didático. Então, só a deglutição de saliva, e as estruturas se movimentando.
saudável. Aí é um contraste com o ovário, né? O alimento aí no caso de consistência mel com o ovário. Ele fica com uma estase em região valécula. É ofertado pela colher, é uma colher de 5 de pastoso. Um transitoral um pouco mais, né? Mas pastoso é mais pesado. Parece que vai aspirar, né? No primeiro parecia uma penetração. Então isso é o normal, até então. Aí a senhora já com distúrbio neurológico, aspirou. Ela percebeu, fez uma cara de eu percebi, mas não tossiu, não tirou e manteve essa aspiração. Imagina quantas vezes ela não faz isso diariamente. Agora ela vai para o pastoso. A gente acha que o pastoso vai ser mais pesado, talvez ela vá melhor. Olha o que acontece com o pastoso. E ela tosse imediatamente. Daí a gente começa a pensar o que está significando isso. Eu ponho pastoso, ela tosse. Eu pus o mel, ela não tossiu. Então é o peso, a viscosidade que faz com que desencadeie a sensibilidade da tosse. Então é horrível vê-la tossindo, é horrível ver essa situação, mas me traz um dado, um achado importante para a gente fazer a prática. Então o volume era o mesmo, o que mudou foi a viscosidade e o peso. Tá, do volume. Então, pensando na displasia neurogênica orofaríngea, eu vou ter dificuldade na formação do bolo alimentar. A literatura aponta que tem um aumento do trânsito orofaríngeo, eu vou ter um aumento desse trânsito quando eu tenho essa disfagia, uma diminuição da propulsão da língua, eu tenho uma limitação na expulsão laríngea, então essa laringe não vai fazer toda a expulsão máxima para a abertura, eu vou ter um aumento da presença de resíduos na faringe, então eu vou ter estases, como a gente viu desde o idoso saudável, né? No caso, tinha estase na região dos valécula, e a dificuldade do relaxamento do esfíncter esofágico superior e a presença da redução da sensibilidade faríngea. Então, essa sensibilidade faríngea que faz com que a gente tenha um disparo da erudição, às vezes, mais baixo do que o esperado. Então, o alimento desce, que nem a gente viu, ele desce, preenche toda a valécula, passa, às vezes, por epigote, para depois desencadear a erudição. E às vezes essa sensibilidade faríngea reduzida que pode estar propiciando isso. Voltando no nosso esqueminha, pensando na fase esofágica, então ele vai da parte da faringe até a entrada do estômago. E é ela que é responsável pelo esvaziamento do bolo. Então eu tenho a abertura do esfíncter esofágico superior, com o fechamento do inferior e essa sincronia que deve existir entre eles. Senão eu vou ter também uma estase na região de estômago. E para eu estar fazendo essa parte, eu também tenho outras alterações. A fase esofágica dura em torno, também tem um em 10 segundos. Tá? Então ela é muito rápida e a gente tem que... Ela acontece e aí dá a estase em seguida. Eu preciso do relaxamento do esfíncter cricofaríngeo, contração após a passagem, então ele relaxa e contrai, o transporte do bolo para o estômago, o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, com contração também, então ele relaxa e contrai, e eu tenho a prevenção de refluxo, eu não posso estar fazendo isso. Então são eventos muito rápidos, e aí eu trouxe para vocês uma videoflur do esvaziamento esofágico. Então a gente faz toda a avaliação que vocês viram, desce, olhando, depois a gente faz 2 esvaziamentos esofágicos, e nesse caso ele tem um refluxo imediato. Tá? Que é do mesmo idoso saudável que eu mostrei para vocês. É um recorte, tá? É só o final. Não é um volume de gastrolaríngeo, né? No refluxo gastroesofágico laríngeo, ele não chega a subir, mas ele tem uma queixa de estar fazendo, ó, vai e volta, de queimação bem na altura do tórax. E eu posso estar pensando numa disfagia esofágica. Não é só isso que determina.
tem que passar num gastroenterologista para avaliar. É um conjunto interdisciplinar que vai definir isso. Mas é um dos sinais de uma possível disfagia esofágica. Então, na orofaríngea, o que eu vou encontrar? Geralmente, uma estase alimentar em região faríngea, eu vou encontrar resíduo, vou encontrar estase. Essa estase é um risco para aspiração, tanto durante como após, porque ela fica lá parada, e a hora que eu vou no ciclo normal, eu posso ter. E a literatura aponta muito clara a aspiração silente em diversos casos. Então, a gente não percebe e passa despercebido. Isso é a importância do diagnóstico e avaliação instrumental. Então, nós vamos fazer uma avaliação clínica, a gente faz clínica no consultório, faz clínica à beira-leito, faz clínica ambulatório, e a gente às vezes passa, a gente não consegue perceber que tem essa silente. E aí, essa instrumental vai nos dizer a localização do disparo da indução, aonde está acontecendo e o que eu preciso estar fazendo para estar disparando de uma forma boa, fidedigna, eficiente. E aí, a estase, existe ou não existe? Se existe, ela tem uma limpeza? Como ocorre essa limpeza? Qual é a manobra que eu tenho que utilizar? Então, isso são os vídeos que vocês estão acostumados a ver. A gente utiliza o verde, né? Aqui no ambulatório a gente tem usado o verde, porque o azul não é pensando na antecipatória, ninguém come nada azul. A gente utiliza o corante verde, passa por um suco verde, um alface, um brócolis, tá? E aí, aqui eu tenho um exemplo de penetração, no caso, na consistência pastosa, né? O alimento está passando por cima da face laríngea da epiglote. Eu tenho um chão de penetração alta. E aqui é um caso que nós tivemos aqui no ambulatório. O paciente tinha que tomar um comprimido. Na Vigioflu a gente não pode fazer isso, não dá para ver. Mas na VED dá. E ele tomou o comprimido e o comprimido ficou. Não estase de comprimido, ele ficou. Ele não percebia, ele não deglutia, não fazia movimento para deglutir. A gente falava assim, seu João, engole para mim. Ele engolia, ficava, não saía. E ficou ali umas 8 deglutições. De repente, o que na verdade assusta? Essa aspiração pós. Né? Então não chegou a penetrar, estava com estase na abertura do esfíncter esofágico, na parede posterior, mas quantos comprimidos ele não toma por dia? Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui no ambulatório, avaliado o paciente deglutindo o que ele come em casa e o comprimido que ele toma também. E aí o nível de estase, existe as escalas para estar verificando, e aí a gente caracterizou essa como leve e essa aqui severa. Então a gente consegue verificar tanto na VED como na Vigioflu, que a gente viu a estase parada, na valécula. E aí a penetração, existe a escala de penetração, já traduzida, e você consegue pontuar se a penetração ela passou via aérea, se ela está acima se não ficou resíduo, se ele permanece acima até o ponto que ele passa a glote com resíduo na subglote, mas o paciente não responde. É que é o caso que a gente viu, o paciente aspirou, fez aquele movimento, mas não tossiu. Ele não tem uma reação, seria no caso o nível 8, aquele da aspiração que nós vimos. Teve um outro caso que nós pegamos de comprimido, o paciente estava com comprimido, porque acho que era um AS, o comprimido é descendo, assim, acompanhando, desceu pela área epiglótica, foi, penetrou, entrou, passou prega vocal, a gente enxergava ele sendo dissolvido pela traqueia. Ele não percebeu. Aí o medicamento, toda a sua absorção, não existia, né? Ficava na traqueia. Então, aí ele tinha uma aspiração também. Absorveu tudo bem, funcionou. Ele foi desmanchando, a gente viu ele desmanchando. Não é muito diferente. Então, uma penetração, né, e aspiração, que a gente viu. Que agora está estático, que eu transformei em figura. Então, aí tem que fazer a escala do PAS, para a gente poder estar caracterizando. Então, todos esses dados vão sendo pontuados e vão passar no laudo dos exames. E isso vão
as diretrizes da terapia, da disfagia e tudo isso. A aspiração que a gente viu, né? Aqui uma aspiração. E aqui a aspiração maior, que a gente percebeu no exame. Como é que eu avalio essa deglutição? Clinicamente, né? Então existe a classificação de Silva, que vai dar a severidade da função, existe a funcionalidade da função, e as instrumentais, que a gente utiliza o Macedo para o VED, e a videofluoroscopia, hoje nós estamos usando mais de Harris. E elas vão estar caracterizando os ajustes musculares faríngeos e laríngeos da deglução. Eles são complementares, são delineadores do planejamento fonoaudiológico. Eu não consigo só trabalhar, o profissional não vai conseguir trabalhar só com dado. Esses dados são complementares e a gente vai conseguir delinear, para traçar um prognóstico e até um bom planejamento fonoaudiológico. Então, a clínica e a instrumental, as pesquisas mostram que tem uma relação estatística. Então, elas têm uma correlação extremamente significativa. A ausculta cervical e a expulsão do ossióide à laringe tem uma relação direta, como também a aspiração para líquido e pastoso. Então, isso deixa a gente bem mais tranquilo no sentido da avaliação clínica, tem sentido o que a gente está fazendo, mas tem que ser complementar. Então, pensando na avaliação clínica da deglutição e na VED, a gente tem padronização para a oferta. Então, alimento, a gente oferta sem temperatura ambiente, para que isso não seja uma variável, o paciente está comendo porque está geladinho ou está comendo porque está quentinho. A gente deixa já no alimento em temperatura ambiente. Utiliza-se aqui na Unicamp o sabor chá de pêssego, que é o Clyde neutro, não tem muito sabor, não é nem cítrico, nem muito doce, para não ter também essa variável. A consistência que a gente oferta é néctar, mel, líquida, pastosa, sólida. No caso, a gente usa a bolacha de maisena, que é uma bolacha não é considerada sólida, porque quando a gente põe na boca ela desmancha, ela vira uma pasta. Mas é o que a gente tem encontrado na literatura que tem dado resultado. E aí os volumes são 5, 10 ml, deglutição contínua, o paciente pega o copo, deglutições contínuas, gole pequeno, gole grande, colher rasa ou colher cheia e pedaço da bolacha. Então, dependendo da resposta do paciente, a gente vai avançando gradativamente o volume. E aí os utensílios, colher refeição, aquela colher descartável de refeição, o copo de 50 ml, que é o copo café, e o copo 90 ml, que é o copo de gelatina. Ou canudo, quando o paciente precisa utilizar o canudo. A gente utiliza o de café e o de gelatina, porque a hora que você vai fazer a instrumental, no caso da VED, eu não consigo porque ela bate na fibra. Então eu tenho que fazer o de gelatina, que é mais largo, ou o de café, que é curto. Aí a gente consegue utilizar e fazer o movimento correto, senão vai bater na fibra do nariz e você interrompe o processo. O que eu faço com tudo isso? Saber qual foi a melhor resposta do paciente. Qual foi o melhor volume? Qual foi o volume seguro que eu utilizei? E é ele que vai delinear a minha terapia. É por aí que eu vou começar. Não, aspirou tudo. Nenhuma consistência, nenhum volume. Aí, vou fazer só um treino de saliva. Não, mas a gente deu mel, igual o caso que nós vimos na videofluoroscopia. O mel foi bem, e o mel foi melhor, o pastoso foi pior. Então eu vou começar naquela consistência. Tá? Então, essa é a importância que a gente está fazendo. Então, os achados e dados da deglutição, em cada consistência, em diferentes volumes, vai me trazer dados. Então, na hora que eu ofertei um alimento, o disparo aconteceu numa região. Na hora que eu dei outra consistência e outro volume, aconteceu em outra. Então, eu tenho que pensar nessa viscosidade. A região está com sensibilidade, tem uma redução de sensibilidade naquela região, aí entra com a VED para fazer e faz o estímulo mecânico com a fibra. O otorrino, no caso, vem, encosta e vê, aqui ela está sentindo. E a gente vai descendo cada vez mais até, às vezes, ter sensibilidade só em subglote. Em alguns casos neurológicos a gente pega assim. Constrição faríngea, tem uma onda faríngea, eu consigo enxergar essa onda faríngea na videofluoroscopia. Eu tenho clarão, whiteout, né, que brancão da VED, tem o resíduo. Então, se eu tenho esse clarão, se eu tenho essa onda, eu tenho a constrição faríngea.
não é para ter resíduo. Por que acontece o resíduo? A presença de penetração e aspiração. Mas ele tossiu? Mas ele aspirou? Mas ele não tossiu? Por que se ele aspirou? Ele não engasgou? Ele teve pigarro? Então, alguns sinais que vão trazendo em relação aos dados da VET. A estase, localização e gradação dela. Então, o resíduo aconteceu, segundo o protocolo, segundo a classificação de Macedo, degluti 3 vezes e não deu nenhum resíduo e não teve problema, é normal. Então eu vou pensar, teve resíduo após a terceira deglutição? Eu começo a considerar resíduo a partir da terceira. Ah não, teve na primeira, então a primeira eu vou colocar como clínico isso. Ah, na primeira fica resíduo, mas ele deglute mais 2 vezes, ele limpa. Não, ele deglute mais 8 vezes para limpar. Como é que vai ser a alimentação desse sujeito? Ele vai ter que engolir 8 vezes cada porção. Então, o prato de comida ele vai levar 1h30 para comer. E aí, a utilização de manobras para limpeza e proteção. Durante o exame, a gente faz manobras. Então, precisei fazer qual manobra para poder estar limpando. A avaliação clínica pura, sem a instrumental, ela tem que considerar a funcionalidade. A gente faz tudo em cima da funcionalidade. Então, o mais importante, qual é a postura do paciente na cadeira? Qual é a postura do paciente no leito que a gente está avaliando? Eu tenho que posicionar o paciente de uma forma que essa variável já não seja um dado que vai me atrapalhar. Eu tenho que posicionar o mais ereto possível e de uma forma mais anatômica correta para comer. O paciente tem reserva respiratória ou ele não tem? A pausa respiratória dele já está alterada. A salivação, que hoje é o nosso carro-chefe, é o maior estudo hoje. Como está essa salivação? Ela está excessiva? Está com cialorreia? Ou está com pouca? Se eu tenho pouca, tenho xerostomia, eu não vou ter um bolo alimentar coeso, eu não consigo fazer esse bolo alimentar bem feito. Ele vai ficar espalhado e aí eu tenho uma perda de qualidade de deglutição. Sabor, odor, eu estou bem sentindo a consciência do paciente, o estado de alerta do paciente, a atenção à tarefa. Ele sabe onde ele está, ele sabe o que ele vai comer. Eu chego com um copo, às vezes ele não sabe, eu falo, vamos comer, vamos engolir, não vai. A hora que ele vê o copo, ele faz assim. Então, dentro do contexto, ele sabe o que está acontecendo. Motivação para comer. Geralmente no inglês a gente vê isso claramente, eles querem tomar água. Eles mais pedem água. Às vezes o paciente vem até aqui para o HC e não quer comer. A gente fala assim, meu suquinho gostosinho de pêssego é tão bom. E aí ele fala assim, não, tem que comer, né? Então, mas ele tem em casa a motivação para comer? Ou ele está já com uma disfagia e com uma qualidade de vida já social prejudicada e não tem vontade de comer com a família? Então a gente tem a literatura apontando, a gente tem um protocolo já publicado, que é da Marina Sodi e da doutora Lúcia Morel, e a gente segue esse protocolo, que tem uma anamnese muito detalhada, pergunta como ele comeu, quanto tempo ele leva, o que ele faz no recordatório alimentar, a gente pergunta o que ele sente quando ele come, ele faz uma anamnese bem detalhada. E aí vê toda a parte de mobilidade e de sensibilidade das estruturas orais envolvidas na fase oral, e assim por diante. Pensando na avaliação direta, que é a via oral, a gente sempre dá a orientação ao paciente. Retenha o alimento e vai engolir a hora que eu disser. Se ele já não conseguir responder esse comando, ele já tem uma perda de controle do bolo. Eu já tenho uma alteração aí de sensibilidade, de musculatura, neurocognitiva, alguma coisa pode ser que ele não está conseguindo responder. E aí eu falo, agora o senhor vai deglutir como se eu estivesse engolindo em casa. Quantas vezes o senhor até sentir que todo o alimento saiu da boca? E aí depois a gente pede uma emissão de uma vogal para poder fazer a ausculta cervical. Aí você escuta aquela voz molhada do senhor José que vocês escutaram. Só que pela ausculta você pega o maior nitidez. Então, as conclusões estabelecidas na avaliação clínica são vinculadas à Silva, que é a escala, e ela diz que é deglutição normal, leve, moderada ou severa. Então são 4 graus muito poucos. E ela é muito detalhada, ela é muito clara. Ausência de alteração,
controle sem sinal de penetração, controle com sinal de penetração e sinal de penetração e expiração. Não tem outros delineadores que a gente está fazendo. E aí eu tenho a funcionalidade, que é a FOS, que vai me trazer um dado de quanto eu estou de ingesta de vioral, o quanto eu estou me alimentando, é uma escala do como o paciente está. Então, intra-sujeito é uma avaliação muito boa. O paciente hoje veio no consultório ou no ambulatório e ele estava com uma FOS de nível 3. Fez terapia lá 2, 3 meses e foi para FOS 4, até chegar no 7, que é a melhor. Então, a gente vai fazendo esse controle, porque às vezes a deglutição continua disfagia leve, mas a FOS vai melhorando. Eu tenho uma escala que me dá mais dados para trabalhar. Então a FOS ela me traz do 1, que é sem alimentação de via oral, até o 7, sem restrição, normalzinho. Ele pode vir. Então, ele teve dificuldade em múltiplas consistências, mas eu modifico o preparo, entro com manobra e compensação, ele vai bem. Então, essas estruturas, esses dados da escala vão me norteando, vão norteando o profissional para poder trabalhar. Então, eu preciso de uma conduta interdisciplinar. Né? Então, vamos pensar no caso de um paciente que tem FOS de 1 a 3. Vamos por 2 é a média, vai? Tá? A partir da 3 já tem a via alternativa de alimentação. Já aparece a necessidade do paciente ser nutrido por outra via além da via oral. Então a gente tem que estar pensando, tem que caminhar para a nutrição, e aí fica a dúvida, ele vai fazer esse uso mais do que 6 meses? Então eu tenho que pensar numa via alternativa alimentar de longo prazo, eu vou pensar numa gastrostomia. Em caso de esclerose lateral amiotrófica, é recomendado que se faça a gastrostomia antes do comprometimento pulmonar. Então, tem alguns casos que a gente tem estudado aqui com o Dr. Marcondes, com a doutora Melina, que a gente está indicado gastrostomia antes de aparecer a disfagia severa. Porque senão a disfagia severa chega junto com o comprometimento pulmonar e você não consegue fazer o procedimento cirúrgico depois. Então, tem que ter antes, preventivamente, para poder manter a nutrição. E aí, nessas condutas interdisciplinares, a gente vai ter intervenção fonoaudiológica propriamente dita. Então, a gente vai fazer encaminhamento para a fonoterapia, no caso. Gerenciamento dessa disfagia, o recomendado é mensal. Aqui no ambulatório, mensal não tem como. A demanda é muito grande, a gente tem feito trimestral. Ainda não tem vaga, tá? Mas o ideal seria o mensal. O gerenciamento, terapia seria 3 vezes por semana, todo dia, vai depender do quadro da disfagia. Se eu nesse gerenciamento perceber melhora do quadro, eu vou programar a remoção da sonda. Se teve piora da disfagia, nós vamos estar pensando em intensificar a terapia e até pensar na gastrostomia. Então, tudo vinculado. Isso aqui eu peguei isso ontem correndo, é um recorte daqui da nutrição, que é o que eles seguem de dieta na enfermaria. Então eu tenho lá, o paciente a gente fez, verificou que ele vai bem na consistência mel. Então eu vou, consistência mel, pastoso, então eu vou dar uma alimentação que tenha mingau e sopa batida sem pedaço. E para eles, essas consistências, eles chamam de leve batida para disfagia. O paciente vai melhorando e eu vou ou deixando mais líquida ou deixando mais sólida. Então, elas têm uma no meio que é para disfagia, e aí ela melhora, fica mais líquida, e fica melhor, fica mais sólida. Então, é o que eles usam na enfermaria lá, eu bati uma foto, peço desculpa pela qualidade do material. Tá? Achei que era uma pergunta. Como é que eu faço a elaboração do planejamento terapêutico? Eu preciso saber a etiologia da doença base. Eu preciso entender qual é a severidade desse quadro. Qual é a história alimentar desse paciente? Ele continua se alimentando bem, ele não continua comendo, ele já não come mais porque ele teve um engasgo e ele não quer mais comer carne. E aí eu estou com déficit de proteína. Como é que eu vou compensar essa proteína? Fatores psicossociais. Ele está querendo comer, ele quer sair, ele quer passear para comer. Não, ele não quer comer na frente de ninguém mais. Socialmente ele está muito... E a parte cognitiva, que é importante a gente saber. Se ele tem atenção, se ele tem memória,
atividade executiva, ele mesmo consegue fazer o próprio prato? É uma senhora, ela continua cozinhando ou ela não cozinha mais? É alguém que dá comida para ele? Como é que tá essa atividade visio-espacial? Ele consegue pegar uma colher e pôr na boca? Tá? Então, todos esses dados eu preciso para estar pensando no planejamento terapêutico. Pensando em algumas situações clínicas para poder pensar no quadro, a traqueostomia é uma condição favorável, tá? Assim, clinicamente e pneumologicamente, ela é necessária. Tá? Então eu preciso saber qual o tempo de tráqueo que eu tenho, qual o uso de cânula, se está com cuff ou sem cuff, planejamento respiratório e clínico, definitiva, se ela indica a válvula de fala, se ela está com uma traqueostomia definitiva, eu vou precisar indicar uma válvula de fala, se ela é temporária, eu vou pensar numa decanulação, vou pensar em iniciar a oclusão de cânula. Então, eu tenho que estar entendendo todo esse processo para poder entender que eu tenho também uma alteração mecânica favorecendo uma disfagia. Então, na traqueostomia, seja ela com cuff insuflado, eu tenho que verificar a possibilidade de desinsuflar esse cuff para a gente, várias vezes ao dia, realizar esse treino de restabelecimento da função laríngea. Lembrando que a função laríngea é importante para a proteção de via aérea. Eu preciso que ela esteja funcionando adequadamente, porque é uma das válvulas. Eu preciso trabalhar toda essa estrutura. E aí a literatura aponta que é importante a utilização do cufômetro e você está verificando pelo menos uma vez por turno se o cufômetro está na pressão correta. Então, na traqueostomia, eu preciso de uma avaliação pneumológica, uma avaliação clínica da deglutição e uma avaliação otorrinolaringológica. Na pneumológica, quais são as condições de ar ambiente? O paciente tem condições de ficar em ar ambiente sem o cuff, tem condições de a gente fazer uma força respiratória. Se precisar de uma tosse, ele vai dar conta disso. Na indireta, então, avaliação clínica indireta, eu preciso saber detalhadamente. E pensando na traqueostomia, eu vou pensar na saliva. O paciente tem condições de limpeza, manobra. E na parte otorrinolaringológica, a avaliação das estruturas, fisiologia laríngea, se tem estenose, tá? Se tem ou a VED na saliva em si. Então aí tem a literatura aponta alguns pontos, algumas ideias de como pode fazer para decanular, né? Então tem que pensar na sensibilidade oral, no aspecto da secreção, no número de aspirações, como está esse ar ambiente dele, se a deglutição ele tem tosse, se ele tem inflamação, se o cuff consegue ficar desinsuflado ou não, se eu consigo fazer oclusão digital. E aí o teste do Blue Dye Test, que é usar o azul na língua. A gente pinta a língua de azul mesmo e não é verde e acompanha por 12 horas. E verifica se teve aspiração da saliva. Aí outra proposta, né, de estar fazendo, e esse é um estudo que foi realizado em decanulação dos 74 pacientes que foram decanulados, né, foi feito com fono, físio, otorrino, dos 77%, 72,9% ficou por 48 horas acompanhado, foi lá sendo acompanhado e não precisou recanular. Enquanto 2 casos por traqueomalácia e 1 caso por paralisia de prego vocal que precisou recanular novamente. Tá? Mas assim, a incidência é muito grande de a gente decanular e não ter necessidade de estar recanulando novamente. Então, avaliação à beira-leito, o Logman estuda isso desde 98, nós estamos bem atrasadinhos. Tá? E aí as aspirações silentes acontecem em 40% dos casos, estão relacionadas a gênero e idade. Ela não é invasiva, dá para ser uma rotina hospitalar. A literatura aponta que a gente tem que fazer isso. E fica a questão, os idosos também têm que entrar na geriatria? Idosos sem AVC, né? E aí as pesquisas mostram que não há evidência suficiente para recomendar ainda para idosos. Tá? E sim, se tiver alguma alteração neurológica. Então, na instrumental, que a gente já viu, tá? Só para repetir, a literatura está apontando isso. O que a gente tem de proteção de via aérea, onde ocorre o disparo e a limpeza, e sempre associada ao Blue Dye Test e o Blue Dye Test modificado, que é o azul no alimento. Tá? E aí as manobras efetivas, o que eu tenho para manobras efetivas para tal situação? A saliva, o quanto essa cialorreia está atrapalhando ou não a minha deglutição.
o quanto ela não deixa. Então tem um trabalho feito que eles fizeram aí com a xilografia, mostrando 4, 6, o aumento da glândula da produção de saliva. Esse aqui. E aí, no estudo de doença de Parkinson, eles encontraram a velocidade de excreção maior em 71,4% dos casos. Então, pela doença, eu tenho uma velocidade de produção de saliva maior do que numa outra doença. Aí as terapias que eu tenho que fazer, cialorreia, conservadora, medicamentosa, injeção de toxina botulínica, tratamento cirúrgico, remoção mesmo das glândulas submandibulares, deslocamento. E uma coisa importante que a literatura aponta, que na presença de secreção espessa, nós temos que verificar o que está acontecendo, se a dose do medicamento está dentro dos agentes indutores no tratamento. Então a xerostomia, né, que eu colocar na aplicação de botox, o adesivo de escopolamina, esse adesivo é só importado, a gente não tem no Brasil. E aí o quanto o Blue Dye Test modificado com a FIS, com a VED, tem uma relação significativa aí, e o quanto está sendo importante para a gente estar trabalhando junto. Então, a traqueostomia, ela tendo em condição pneumológica adequada, eu vou fazer um treino de via de fluxo aéreo nasal, Blue Dye Test, um diagnóstico preciso, ela vai ficar definitiva temporária, ele tem redução, ele tem inflamação, então eu vou pensar na reabilitação da pressão da cavidade oral. Eu vou estar lá naquela fisiologia toda inicial e pensar o que eu vou fazer. Se for definitiva, eu vou pensar na válvula de fala, seja uma criança pensando na comunicação, o quanto é importante. E quando eu coloco uma válvula de fala, a deglutição, aqui eu tinha uma aspiração, com uma válvula, a aspiração vai aparecer. Então, ela tem um benefício muito grande. Então, o que é o Blue Dye Test, eu coloquei para a gente lembrar, que vocês devem conhecer isso. E a intervenção fonoaudiológica está vinculada às funções, exercícios orofaciais e manobras para disfagia. E a literatura aponta as coisas importantes, como eu tenho que entender a neuroplasticidade da função. Eu tenho que entender a direção, a estratégia, o resultado que eu quero. Então, enfatizar repetições e deglutições, é isso que provoca a neuroplasticidade? É isso que vai fazer causar uma modificação comportamental. Então, Langmore, Lazarus, Bertel e Rosenbeck são 4 pessoas, são 4 estudiosos da disfagia, e eles ficaram questionando até que ponto há uma mudança de comportamento, até que ponto acontece uma modificação neuro. Então, eles fizeram uma pesquisa, aí tem as manobras. Esse artigo é muito interessante para quem quiser, depois o recorte fala que não tem modificação neural em nenhuma das manobras. Ó, eu vou, nem quando a gente faz vogal, exercício de vogal, nem comportamental. Eu vou encontrar modificação de neural, neuroplasticidade, quando eu uso estimulação tátil-térmica, que é uma estimulação que a gente utiliza muito na terapia em clínica, e quando eu vou utilizar a estimulação elétrica em disfagia, que hoje essa estimulação elétrica em disfagia ainda está em estudo. Não tem nenhuma evidência científica ainda comprovando que ela realmente dá um bom resultado. Os exercícios vão reabilitar, até que ponto esses exercícios me trazem cientificamente uma evidência, tá? Então, elas estão sugerindo sempre que tem que verificar certinho. Um exercício que eles recomendam, que teve com doença de Parkinson, é o uso do MST. O MST é um aparelho que a gente utiliza para exercitar os músculos, que é uma imposição de carga mecânica. A gente fecha, e aí nós estamos providenciando isso para ver se a gente começa a utilizar isso aqui na Unicamp. Fazer uma pesquisa com MST. E aí na esclerose múltipla, houve benefício com o uso na força expiratória e na fala. A gente precisa estar trabalhando. Então, os manejos fonoaudiológicos na disfagia estão relacionados à realização de avaliações sempre delineadoras, sempre voltados às evidências, exercícios específicos benéficos para cada caso, encaminhamentos complementares e o gerenciamento da disfagia. Então, acompanhamento interdisciplinar da hipótese diagnóstica. Só saber o que o paciente está fazendo. Gente, era muita coisa para falar, e aí eu acho que quase estourei o tempo. Obrigada.